Pode falar. Boa noite a todas, a todos. O meu nome é Cléo Franco e eu sou uma das psicólogas do Instituto Rock. Eu vou fazer uma breve introdução antes de apresentar as mães que fazem parte da nossa live de hoje. Aqui nós já temos a presença da Sabrina. Bem-vinda, Sabrina. Tudo bom? Tudo. Então, para dizer assim, primeiro que o Instituto Rock tem feito várias lives com médicos, fisioterapeutas, todos especializados com a síndrome, e também com algumas meninas que têm a síndrome. Mas hoje nós estamos inaugurando a primeira live com mães. E o nosso objetivo é contar um pouco do que acontece dentro de cada uma das mães, né? O olhar que elas têm, a vivência, a dor, muitas vezes a agonia, e que possivelmente essas mães é que vão cuidar dessas filhas do começo ao fim, né? Não abrem mão dos cuidados. Só que a gente precisa pensar também como é que é isso para cada uma das mães que vivem esse momento, né? O que elas têm feito, que ajuda elas têm procurado, como cuidar da filha e ao mesmo tempo delas, que isso é fundamental, né? E que mãe não é só a figura feminina. Muitas vezes uma outra pessoa da família faz essa função importante e muito confusa, que é a maternidade. Uma outra questão que a gente vai trabalhar aqui hoje é o que elas vêm fazendo, essas mães vêm fazendo todo esse tempo anterior ao Instituto. E depois contar um pouquinho como é que tem sido essa experiência nos grupos de apoio que o Instituto oferece. Na maioria das vezes, a gente sabe que a síndrome é detectada na puberdade, né? Chega a puberdade, mas a menstruação, a menarca, que é a primeira menstruação, não chega. Mas no caso da Sandra e da Sabrina, elas identificaram a síndrome através de uma outra situação, que não foi a ausência da menstruação. Importante dizer também, né, que nem sempre as mães estão preparadas para ajudar suas filhas. E daí a importância da família, irmãos, pais, avós, que muitas vezes podem contribuir no momento em que essa mãe não está em condições. Aí fica uma pergunta, né? Qual é o limite de uma mãe, né? Porque às vezes a mãe não tem mesmo um recurso interno para poder oferecer essa ajuda. Não é o caso dessas mães que estão aqui, mas isso pode acontecer. O nosso primeiro grupo aqui do Instituto foi formado apenas por mães. Nós temos nesse grupo 6 mães. Mas os outros grupos que foram formados pelo Instituto agora são grupos familiares, onde tem a presença de pais e irmãos. E a gente sabe o quanto é importante todos se envolverem, uma vez que todos têm muito para contribuir num momento como esse. Então, nós vamos dar a palavra agora para Sabrina, desculpa, para contar para a gente um pouquinho como é que foi, Sabrina, desde que você descobriu o diagnóstico, como é que foi essa busca em médicos, tratamentos? Conta para a gente. Boa noite. Então, eu tenho 2 filhas. A minha mais velha, Marina, desde os 4 anos, acompanhava ela, a gente acompanha ela com a endocrinopediatra dela, a doutora Juliana Campelo. Por quê? Porque ela tem idade avançada. Então, os exames para acompanhar essa idade óssea são ultrassons do ovário, da mão. E dos 4 aos 6 anos, nessas ultrassons cotidianas de 6 em 6 meses que ela fazia, em todas as ultrassons, os médicos laudavam o volume uterino dela, dos 4 aos 6. E quando ela fez 6 anos, em um exame de rotina dele para avaliar o ovário, a idade óssea, um médico falou: eu não tô achando o útero dela. Aí eu falei: como não?
Eu tenho 2 anos de exames para trás, com volume, imagem, tudo normal. Naquela hora ali, Cleo, eu não fiquei desesperada, não me abalou, porque para mim ele tinha errado. Eu não acreditei inicialmente. Pensa, 2 anos você com exames e o médico no exame fala que ela não tem útero. Aí eu falei, saí de lá, não me abalei, falei, nossa, que médico que não sabe avaliar a criança. Uhum. Voltei na endócrino, ela falou, Sabrina, vamos tirar dúvida, vamos fazer uma ressonância. Não satisfeita, fizemos 2 ressonâncias em locais diferentes. E, Cleo, ao pegar o resultado e abrir aquele laudo e ler assim, ausência total de útero e canal vaginal, sugerindo síndrome de Rokitansky. Eu não sabia o que era síndrome de Rokitansky, mas eu sabia o que era ausência total de canal vaginal e útero. Uhum. Naquele momento ali, o mundo da gente cai. É devastador, é um choque, é um baque que você toma, que você fica sem chão, você pensa, minha menina, né? Tá acontecendo isso com ela, por quê, né? Por 2 anos, os médicos mediram o útero, quer dizer, o ovário, a bexiga como útero. Como Pensa, útero. por 2 anos. E foi aí que eu fui no Google, doutor Google, escrevi o nome da síndrome, e lá eu li sobre a síndrome, eu li o que era a síndrome, os problemas que poderiam vir acompanhados com a síndrome, e fui no grupo do Facebook, fui no Facebook e escrevi o nome da síndrome. Nessa época não existia ainda o Instituto. E no grupo do Facebook, eu achei um grupo privado das portadoras da síndrome aqui no Brasil. E nesse grupo, eu fui muito bem recebida e acolhida pela Márcia Marques, que é uma ativista, né, da causa e acolhe. E ela me orientou a fazer, ela que me orientou a fazer os exames que eu tinha que fazer para ver se, para confirmar a síndrome. Fizemos o cariótipo, fui na geneticista, fizemos as outras ressonâncias para ver se tinha outros problemas, né, de um rim só, problema cardíaco, e não tinha. Mas hoje eu penso assim, Cleo, hoje a Marina tem 9 anos e a gente não tem muito o que fazer agora. É esperar o momento dela para ela decidir quando ela vai querer começar o tratamento dela. Mas eu, como mãe, foi a maior dor da minha vida. Uhum. Uhum. E você entende que essas pessoas que você encontrou ao longo do caminho te deram algum suporte naquele período, naquele momento? Então, é um assunto que a gente não abre muito, né? Mas poucas pessoas sabem. Mas as poucas que sabem me apoiaram muito. Minha Uhum. irmã, 2 primas minhas que eu contei, choraram comigo, se solidarizaram no futuro, caso Maria quisesse, poderiam gerar o filho na barriga delas, se fosse um desejo dela. Mas eu penso o seguinte, como eu descobri a síndrome com Marina muito nova, muito precocemente, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar a cabeça dela, a aceitação, ela se amar, ela se respeitar. Hoje, Marina fala que ela vai querer adotar 2 irmãos, mas eu, como mãe, eu quero poder oferecer a opção da minha casinha do filho dela. Se for da vontade dela. Se não, fica com os 2 adotados mesmo. Então, com isso, você teve a ajuda de algumas pessoas, parentes, né? E eu sei que você tem um marido muito presente, embora ele trabalhe fora da minha, né? Vocês moram durante a semana em lugares diferentes, mas eu sei que ele tem participado muito, né? Agora a gente também sabe que tem alguns maridos
que tem uma certa dificuldade em participar. Você acha possível forçar o marido a participar mais do assunto, assim, entrosar mais com as questões do dia a dia da filha? Não é o seu caso, né? No seu caso, o seu marido participa bem. Então, Cleo, eu acho que ninguém consegue forçar ninguém a nada. Uhum. Mas eu acho que esse pai, esse marido, ele está perdendo uma grande oportunidade de construir junto com a família um final feliz. Ele vai ter um final feliz. E ele não querendo se envolver, deixando de lado, não fazendo parte deste momento da filha, ele não será lembrado como uma pessoa que participou no processo dessa evolução. Uhum. Eu acho que quem perde muito é o pai, marido, que não está inserido nessa ajuda. Perfeito. Me diz uma coisa, como é que você encontrou o Instituto? E eu queria que você contasse também um pouquinho para a gente dessa experiência que você vive lá no nosso grupo. Primeiro, como é que você encontrou, né? Então, como eu encontrei o Instituto? A Márcia Marques divulgou e logo eu me interessei, entrei no site, me cadastrei, contei um pouquinho do meu relato. Muito rapidamente já me ligaram e depois já me incluíram no grupo das mães das Rock Gatas. E, sinceramente, fazer parte desse grupo com essas mães tem sido consolador, Cleo. Trouxe muita paz para o meu coração e muita confiança o que o Instituto ele está proporcionando para essas mães. Vocês não têm noção do tamanho, da grandeza disso. Por quê? Lá eu vejo as experiências das outras mães que já estão em outro processo. As filhas estão adolescentes, já estão fazendo tratamento de dilatação, está dando certo. E isso enche meu coração de esperança, porque eu não tinha essa esperança toda antes de entrar no Instituto e ver de perto esse resultado que vocês estão proporcionando para a gente ter nessas terapias. Então, eu acho que o Instituto ele trouxe altruísmo para essas joias raras. Eu chamo de joias raras. A minha é joia rainha. Então, as meninas da síndrome eu chamo de joias raras. E o Instituto eu acho muito louvável que vocês se dispuseram a fazer, as fundadoras, as psicólogas, vocês, dispor do seu tempo para acolher, para ouvir os médicos envolvidos, toda a equipe que está por trás. Vocês não sabem o tamanho da grandeza do que vocês estão proporcionando. E eu vou falar rapidinho um segredo, só nosso. Olha só. Eu, como mãe de uma rock gata, uma rock gatinha, que ela é rock gatinha ainda, desde os 6 anos, quando eu descobri a síndrome dela, eu faço um diário para ela. Eu já estou no 2º volume, contando a história, a trajetória, os momentos importantes, frases motivacionais. E para vocês terem ideia da importância de vocês, vocês já estão aqui. Vocês já fazem parte da vida dela, da história dela. Isso aqui vai ficar guardado para quando ela tiver... ela puder entender tudo que está escrito aqui na adolescência dela, que eu vou entregar para ela. E lá ela vai ver a importância que vocês tiveram na vida dela e na minha como mãe. Porque é isso, né? A importância de ter informações precisas, corretas, para o tratamento seguir de uma forma perfeita. E a importância das mães também estarem mais tranquilas, mais organizadas emocionalmente, para conseguir ajudar essas filhas, né? E é fundamental que a mãe esteja bem também. Com certeza. Que ela consiga se organizar, tanto na vida pessoal como na vida profissional, e incluir o tratamento da filha de uma forma leve, de uma forma tranquila.
Obviamente que num primeiro momento isso é impossível, porque como você falou, é devastador, né? Assusta a falta de conhecimento, a falta de informação, a falta de profissionais preparados, isso tudo cria um sofrimento ainda maior. Mas no momento em que mães e filhas conseguem entender que tem um norte e que isso tudo é possível, desde a vida sexual até a maternidade, aquele fantasma parece que diminui o tamanho. Sim, diminui. A gente vê isso muito. Eu ouvindo as histórias das nossas mães e vendo, a gente vibra uma com a outra. Eu tinha uma ideia que não era tão possível. Na minha cabeça, a Marina ia crescer, ia partir para a cirurgia, para a construção do canal dela. Uma coisa meio desesperadora, assim, radical. Ao entrar no instituto e ver, é o que eu falei, nada melhor do que você tá tendo a experiência do seu lado e ver o sucesso, as informações que vocês dão, o que vocês proporcionam, vocês ajudam, vocês... É muito gratificante. E é aquilo, você descobriu uma síndrome rara, desconhecida, você fica perdida. Uhum. Mas agora, com o Instituto, você dá um Google, síndrome de Rokitansky, já vai aparecer vocês. Então, já é um norte, já é um ar a mais para você se alimentar de informação boa, de informação correta, isso. Uhum, uhum. Até porque a gente percebe, né, nos nossos encontros semanais, os depoimentos provando que é muito possível o tratamento com dilatadores e que tudo isso acontece de fato e que a gente tem até exemplos no nosso grupo de filhas que queriam fazer a cirurgia, estavam já cansadas de ir em médico, exames e optaram pelo tratamento dos dilatadores e conseguiram a construção da neovagina, né? Então, tendo uma vida normal, tem relacionamento sexual com penetração sem nenhum problema. Então, tudo isso que acaba acontecendo nos nossos grupos, desde as informações, até acalentar a dor à mãe, até essa mãe poder falar um pouco do que ela passa no dia a dia dela, com a ajuda do marido ou não, com a participação de amigos, cria uma condição maior emocional. E o laço que a gente constrói entre todas nós, né? Porque a gente está um pouco agarrada, nós todas, né? Verdade. Isso é muito bom. Você teria alguma mensagem, assim, para deixar para as mães que estão participando, que estão assistindo, ou mesmo para as filhas que estão aqui presentes? Então, o que você poderia deixar de mensagem aqui para nós? Então, eu queria deixar um recadinho para as mães das rock gatas e para as joias raras que devem estar nos assistindo aqui também. Uma vez eu li uma frase que me impactou muito, eu acho que é isso que deve ser. Você que está aí do outro lado, ouvindo rock gata, que você é rock gata, você é rara, você é linda, você não é um diagnóstico. Você não é uma ausência. Você é todas as possibilidades que você desejar ser. A sua felicidade não pode estar condicionada a um útero. É muito maior. O que te define é o que você deseja para você e o que você busca para você, o que você fala para você todos os dias. Então, diga para você aí, ó, eu sou linda, eu posso, eu sou perfeita e eu consigo, porque vocês vão conseguir o tratamento, vocês vão conseguir ter o final feliz. Muito bom, Sabrina, muito bom ouvir isso. Agora, também é importante dizer assim que tem um final feliz, mas a trajetória também é feliz. A trajetória que é o tratamento, a trajetória que é poder fazer uma terapia individual para poder lidar com a questão, tanto a mãe como a filha, entender que isso é um processo,
que não é uma coisa assustadora, dá para resolver com tranquilidade, mas para isso a gente precisa ter a humildade de pedir ajuda, falar assim, ó, eu estou sofrendo, eu não estou legal, eu preciso de alguém que me dê um colinho, um apoio, né? E para que essa trajetória toda seja ser feliz também. O final a gente já sabe que é muito feliz, porque não tem como dar errado, né? Até a questão da maternidade, em curto prazo, a gente provavelmente vai conseguir os úteros, transplante como já existe hoje. A ciência evolui muito rápido. Então, essas meninas têm chance, sim, de lá na frente terem seus bebês num formato ou no outro. Então, tudo é muito possível. Agora, o que é mais importante para conseguir essa caminhada possível e o final feliz é saber se cuidar. E muitas vezes saber se cuidar é pedir ajuda, né? Quando a gente fala, não estou dando conta, não estou conseguindo ajudar minha filha, o que eu posso fazer para me ajudar e ajudar minha filha, né? Isso é fundamental para que tudo isso seja feito de uma forma mais suave, né? A trajetória pode ser suave. Pode. Né? Eu agradeço muito a sua participação e a gente se encontra amanhã no nosso encontro semanal. E fica aqui, então, a sua mensagem, que é muito boa e muito verdadeira. Isso é o mais importante de tudo, né? Obrigada a vocês por tudo. Beijo grande para você, Sabrina. Eu vou chamar a Sandra, que vai participar agora, é a segunda mãe que vai ser entrevistada. Ela também faz parte desse mesmo grupo. E ela vai contar como é que foi a história dela, que é um pouco diferente, né? E ela já tem uma outra visão, porque a filha dela já está mais velha. Então, ela já tem condições de dizer como é que foi o tratamento também. Pode continuar. Vou chamar a Sandra agora para ela contar para a gente. A Sandra é de Rio Claro. Ela tem uma filha única, que já está aí com 18 anos. E é uma menina super bem resolvida. Sandra, você já está aqui com a gente? Oi, Sandra. Boa noite. Tudo bom com você? Bem-vinda à nossa primeira live sobre o papel da família. Sandra, conta então para a gente como é que foi para você e para sua filha a trajetória desde a descoberta e os tratamentos que foram um pouco embolados aí no começo. Sim. Bom, a Amanda, desde os 3 anos, ela apresentava alguns problemas, não relacionados ainda à síndrome, mas problemas que ela se sentia mal, ela tinha falta de ar, ela sentia o coração disparar. Então, fazendo diversas pesquisas com diversos médicos, chegamos à conclusão de que ela nasceu com uma má formação cardíaca. Depois, com o passar do tempo, isso continuou, tá? Essas crises continuaram, e por volta dos 8 anos ela começou a ter pelos pequenos, ela teve muitas espinhas ao ponto de tomar Roacutan, e começou a ter dores de cabeça muito intensas e que duravam assim cerca de 15 dias. A gente fez N investigações, aí chegou-se ao ponto de levantar a hipótese dela ter um tumor, um pseudotumor. E na investigação, um pouco diferente da Sabrina, não assim, então, enquanto ela era tão criança, porém também não buscando um diagnóstico voltado para uma falta de menstruação, a gente resolveu investigar a parte psicológica, uma vez que a gente não encontrava a causa das dores de cabeça. E nessa investigação, um ultrassom, ela foi diagnosticada sem o útero e o canal vaginal. E também, a princípio, nem os ovários estavam sendo visualizados. E aí a gente partiu para uma investigação mais intensa com... como que chama? Não lembro o nome do exame agora. Não é a tomografia, a ressonância. Com a ressonância, e na ressonância realmente confirmou que não havia existência do útero nem do canal vaginal, embora os ovários são perfeitos, são funcionantes. Só que tudo isso demorou muito, porque na minha cidade, quando foi detectado o problema, os médicos não queriam atendê-lo. Então, eu
tinha amizade bastante com o cardiologista por conta do problema, né, que já tinha do cardiológico, e ele me ajudou nisso daí, encontrando um ginecologista que disse que ia até no limite dele. Chegou, infelizmente, no momento que a gente estava chegando nesse limite dele, a mãe faleceu. Sei que eu fiquei sem nenhuma indicação, e eu mesma que tive que procurar. Eu comecei a procurar na internet, em artigos acadêmicos, porque na internet tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. Eu tenho também uma amiga que é jornalista daqui da cidade, que passou a me ajudar, até que ela conseguiu um contato com o professor de um hospital escola, e a partir de então começamos a investigar junto com esse hospital escola. Ela fez cariótipo também para confirmar se era menina mesmo, porque existia a possibilidade de não ser. E depois que a síndrome foi definida realmente, né, porque eu não sabia o que era uma síndrome de Rokitansky. Então, para um segundo momento, seria fazer a construção do canal vaginal. Mas isso a gente descobriu quando ela tinha 12 para 13 anos, e ela não tinha interesse em resolver esse problema no momento. Então, foi um momento posterior. Mas como a Sabrina disse, no início é devastador, porque é algo que você não sabe que existe, você não tem possibilidade de conversar com muitas pessoas a respeito, porque é uma coisa um tanto íntima. Então, até que a gente foi conversando com a família, né? A família, porque a gente tem uma família pequena, nós abrimos já de imediato, e alguns amigos próximos, né? Eu fui relatando para alguns amigos que sempre me apoiaram. Apesar de ser um diagnóstico triste no início, né? Porque ninguém quer isso. Ninguém gostaria, né, que um filho tivesse uma síndrome rara. Com o passar do tempo, isso vai se acalmando dentro da gente à medida que a gente consegue ter informações e entender que tudo é possível, que é momento para tudo, só que até aí, como isso está concentrado mais nos hospitais escola, né, a gente tem uma certa dificuldade com os médicos da cidade, pelo menos eu tive, né? Não sei, outras pessoas também podem ter. Então, eu achei bem válido até que o Instituto tenha a possibilidade de lutar, né? Está querendo fazer algo para incluir a síndrome nas doenças raras do SUS. Uhum. E você falou para a gente no grupo que a sua filha estava, num determinado momento, disposta a fazer a cirurgia. Ah, Quando sim. você começou a participar do nosso grupo, a ideia é que ela já partisse para a cirurgia. Mas, É que eu não depoimento de falei do algumas segundo. mães do nosso grupo, como é que foi isso? É que eu não cheguei no segundo momento, né? No primeiro Isso. momento, então, a síndrome foi detectada, determinada, eu entendi o que era a síndrome, mas ela não queria fazer a correção do canal, né? A construção, na realidade, desse canal. Quando ela chegou, acho que por volta dos 17 anos, ela me procurou e falou que ela gostaria de resolver esse problema, porque agora ela estava achando que isso era importante para ela. E nós retomamos o contato no hospital escola, onde já havíamos feito a parte interior do tratamento. E, né, de início, ela não tinha nada desse canal, nem um centímetro do canal. Então, foi bastante difícil, né? Porque ela tentou com os moldes, com os dilatadores. E entre ela voltar para esse hospital escola e pela segunda vez, né, para iniciar a segunda parte do tratamento, eu também procurei um médico em São Paulo. Então, ela fez tentativas com o dilatador, mas eu não sei se ela era imatura ou se ela não foi orientada corretamente para introduzir, porque o canalzinho é bem próximo da uretra, né? Então, eu Uhum. acredito que ela forçava a uretra, é algo dolorido, é difícil de construir, não sei bem se foi isso, mas ela teve dificuldade, não houve como construir esse canal. E voltando para o hospital escola, como não existia nem nada desse canal, esse tratamento também foi incorporado
pela ginecologia geral, a gente não obteve sucesso, e o que foi dito lá é que a correção era cirúrgica. E essa cirurgia estava agendada para julho de 2020, e ela só não ocorreu por conta da pandemia. Porque no meio disso tudo, eu sou meio avessa às redes sociais, mas entrei no Instagram e lá eu resolvi fuçar sobre, assim, sobre o Instituto. E o Instituto ainda nem estava bem no início, nem tinha feito a live inicial que eu assisti da Luciana com a Isabela. E eu achei muito emocionante, e tal. Achei que elas foram excelentes, né? Porque contam de uma história real, né? E aí eu passei a me interessar, a falar pelo direct aí do Instagram e descobri que tinha o grupo de mães, me inscrevi para esse grupo, e lá no grupo a gente trocando experiências, eu conversei com as outras mães, né? E uma já tinha tido uma experiência positiva, onde a filha já tinha construído esse canal sem a cirurgia, e já tinha vida sexual. Então a gente, eu me animei. A princípio eu me animei, mas quando eu falei para Amanda, ela não quis, porque ela já tinha passado por tantos exames, por tantas coisas ruins, que ela achava assim que não valia a pena ela ir lá e contar e começar tudo de novo. Que ela já tinha a opção da cirurgia e estava de bom tamanho. Mas quando eu conversei com ela, foi no seguinte sentido, que eu gostaria que ela fosse pelo menos uma única vez, e que se ela não quisesse voltar nunca mais, eu ia respeitar. Mais uma Mas para chance, ela né? saber, Mais uma mais uma tentativa. chance, porque como eu sempre falo para ela, o que ela tem não é uma dor de barriga qualquer, que a gente pode conversar com todo mundo e falar como que dói a sua, e eu conto como dói a minha. Então, eu achei que era importante ter mais uma opinião, e tudo que a gente aprende nunca é demais, né? Nunca pesa. E foi nesse sentido que ela foi e aceitou. A princípio, ela chegou lá, não gostou muito do tratamento, mas quando chegou na doutora Cláudia, ela se encantou e aceitou fazer o tratamento. E esse tratamento está dando muito resultado. Ela chegou a ter orientação de alguma fisioterapeuta ou só a doutora Cláudia Tacano que orientou o uso dos dilatadores? A princípio, a doutora Cláudia, só que eu acho que numa das vezes, porque é difícil que me aceitem, acho que por conta da pandemia, né, que aceitem que eu acompanhe nas consultas. Eu Uhum. acompanhei em uma ou duas. Nas últimas consultas, ela teve orientação de uma fisioterapeuta, assim, numa consulta. Uhum. E com isso ela conseguiu já fazer o tratamento certinho e já está com a construção quase que finalizada, não é isso, Sandra? Ela ela está na reta final do tratamento, da construção, né? A profundidade já atingiu o máximo, no máximo não, né? Mas ela já atingiu um tamanho ideal, e agora ela está cuidando do diâmetro. Uhum, uhum. Me diz uma coisa, tem uma pergunta aqui de uma mãe que é do outro grupo, que diz assim: "Ah, eu devo, como mãe, participar do tratamento total da minha filha? Ou a minha filha tem o direito de dizer até aqui sim, até aqui não?" Eu creio que sim, tanto que ela tem esse direito, porque afinal é o corpo de outra pessoa. Por mais que seja o filho da gente, a gente tem que entender que é um outro ser. Então eu sempre fui bem clara com a Amanda. Isso não é uma coisa vital. Se fosse, ela teria que corrigir de qualquer forma. Então Uhum, fica a critério dela. No momento que ela quis, ela foi. E também, se ela não me quisesse que acompanhasse de perto, de ir, tanto é que eu não entro nas consultas, né? Eu respeito, porque é a vida dela, né? e o Então, ela corpo tem esse, dela, eu né? tenho, é o corpo dela. E também, se ela não quisesse resolver isso nunca, era um direito dela, né? Então, às vezes, a gente tem uma certa ansiedade em querer resolver às pressas, até às vezes, e a menina ainda não tem maturidade
para entender que aquilo lá, o que ela ia fazer com o canal? Ela falava para mim quando ela descobriu, eu não quero arrumar nada disso. O que eu vou fazer com o canal vaginal agora, mãe? Então eu tive que esperar também. Eu esperava, só que eu penso assim, a gente como mãe tem sempre que buscar o melhor para o filho. E nem sempre a gente acerta. Mas eu tenho que ter sempre a sensação de que eu estou lutando para que ela tenha uma condição melhor, para que ela tenha uma vida melhor. E foi nisso aí que eu sempre fui procurando, escarafunchando, procurando entender, procurando dar condições melhores para ela de tratamento, que eu não sabia se a cirurgia era o melhor ou não, estava até convicta de que era. Mas Uhum. quando eu vi que existia uma possibilidade de não ser a cirurgia, porque a cirurgia é algo invasivo e sempre há um risco, eu, eu pensei, não, eu tenho que tentar isso também. Foi nisso que eu fui tentar. Até porque mesmo as mulheres que fazem a cirurgia precisam usar os dilatadores Sim, quando não tem vida sexual com penetração regular, né? Então, o exatamente. dilatador faz parte da vida das meninas rock dance. Sim, e olha, quando, mesmo quando isso estiver resolvido, ela não vai abandonar os dilatadores, né? Ela vai usar com menor intensidade, porque a partir do momento que ela passou a frequentar o outro hospital, escola que ela vai agora, que é onde está sendo resolvido, ela começou a usar esses dilatadores diariamente. Uhum. Então, ela construiu até num tempo, a construção desse canal, eu pensei que fosse demorar muito mais tempo. Ela construiu, eu penso que num tempo relativamente curto, porque nós iniciamos isso em outubro e ela já está na reta final. Mas ela é bem persistente. É uma coisa chata, é a base da força, deve doer. Eu penso que deva doer, sim, mas não é uma dor, doutor, confortável. E ela está construindo com o material do próprio corpo dela. Então, eu penso que seja melhor do que, como no caso, a cirurgia que ela ia fazer era com pele de tilápia. Eu estudei bastante também sobre a pele de tilápia, que há pouca rejeição, há um tratamento todo especial para transformar essa pele de tilápia para fazer a construção do canal, mas eu penso que se não há necessidade disso, houve a possibilidade de construir com a própria membrana dela, fazendo um esforço, o pior que seja, né, é melhor do que a cirurgia. Claro, claro. Sandra, tem uma mãe que está participando aqui da nossa live e ela traz uma pergunta boa. Como mãe, você influenciou de alguma forma a opção do tratamento da tua filha? É uma influência, porque Sim, você porque sugeriu que ela ouvisse mais uma opinião de uma outra médica e que essa sim, médica pudesse orientá-la de um outro jeito daquele que vocês vinham recebendo orientação. As mães podem influenciar, né? O que eu acredito é que as mães não devam invadir a escolha das acho que deve filhas, impor, né? né? Mas eu acho que a gente como mãe não deve impor nada, mas a gente tem que buscar opções. E a gente como uma pessoa mais madura, mais vivida, eu acho que tem obrigação de buscar opções diferentes, porque às vezes o adolescente ele está decidido por algo que aquilo lá é o que ela conhece. Mas a Uhum. gente tem que buscar. Eu sempre busco novas opções, coisas melhores que ela possa ter dentro da condição dela sempre o melhor, independente Agora, da minha condição. uhum. Agora eu fico pensando muito nessa pergunta, né? Quando fala a mãe, ela deve saber de tudo, participar de tudo. Bom, até que ponto, né? Porque tem a privacidade, tem a intimidade dessa menina. Muitas vezes ela não quer comentar algumas coisas com a mãe. Ela sabe que tem um canal aberto com a mãe para poder conversar. A mãe deve colocar isso. Olha, estou aqui à disposição, né? Que é diferente de exigir que essa filha reporte tudo para essa mãe. Como é que você pensa? Que mãe é essa, né? A mãe que invade para cuidar ou a mãe que aguarda, né? A filha Olha, procurar, né? eu sou um pouco invasora, mas por outro lado, também respeito a privacidade dela dentro do que é possível ser respeitado. E se é possível, eu não tenho por que impor para ela. Como eu disse, se ela não quisesse construir o canal, beleza. Uhum. É o corpo.
ela tem esse direito. Mas eu acho sempre bacana a gente procurar meios de conversar, de procurar entender, porque a gente, como mãe, também tem certas dores, certas incertezas, né? Uhum. E todo mundo, eu acho que tem interesse. Quem não tem interesse em saber como está andando o tratamento do filho? Então, conversar sempre é bacana. Agora, impor, eu acho um pouco difícil, né? Tem uma outra perguntinha que veio do outro grupo do Instituto, que diz assim: é sabido que muitas vezes mãe e filha têm dificuldades na relação, e isso até aumenta um pouquinho quando as meninas entram na puberdade, né? A gente vê que há um mal-estar, algumas intrigas entre mãe e filha, na infância, mas principalmente na adolescência. Você acha que o fato desse diagnóstico vir nesse momento causa alguma dificuldade, alguma estranheza, muda? Não, eu acho que tem dois lados, né? Eu acho que dependendo da relação, pode aproximar mais. E Perfeito. quando há uma dificuldade também, eu acho que pode aproximar, porque com quem que a menina vai procurar ajuda? Quem que vai ajudar essa menina? E eu acho que a mãe sempre tem que estar disponível, porque um adolescente é diferente da gente, e eu não digo que eu concordo com tudo que a Amanda fala, e nem que ela acha que tudo que eu falo é certo. A gente tem nossas diferenças, a gente briga às vezes que nem gato e cachorro, mas a gente se ama. Claro. Então, meia, a gente tem, não é que não é uma relação perfeita, mas a gente tem confiança uma na outra. E o diálogo sempre é importante, né? E eu acho que Uhum. numa situação onde a mãe e a filha não estão tão bem, talvez seja um momento de reaproximação. Sem dúvida. Conta pra gente, então, Sandra, que eu fico olhando aqui aquele reloginho que está quase chegando ao fim, Tá tem 15 correndo? minutos. É, como é que é participar do nosso grupo? Como é que é para você, enquanto mulher e mãe, dividir esse momento com as outras mães que vivem a mesma situação, né? São todas mães que têm uma filha com a síndrome de Rockitanz. Qual que é essa troca? Que bem-estar você sente? Como é que é isso para você, como mulher e como mãe? Então, no início, eu achava um pouco estranho participar, falar, né? Mas hoje eu acho que a gente criou um laço entre nós todos ali do grupo. Todo mundo tem a mesma situação. Então, foi a forma que eu encontrei de conversar com pessoas que conseguem avaliar o que eu sinto. Porque quando eu falava para as pessoas de fora, algumas penalizavam, outras estranhavam, outras ficavam assim estarrecidas com a situação, mas na verdade ninguém sentia. E ali eu encontrei pessoas que têm o mesmo problema que eu vivo, né? Apesar que hoje é uma coisa que eu estou contando para vocês de uma forma tranquila já foi muito dolorosa, mas hoje a gente já consegue falar com uma calma, estar ali no é importante porque eu posso tanto contribuir quanto receber. Não só informações, É uma mas o troca, né? apoio, uma troca. Não só informações, quanto o apoio, né? Às vezes eu já senti no grupo que entrou gente nova achando que era o fim do mundo. Eu também no passado já achei que isso era o fim do mundo, mas com o passar do tempo, com a correção desse canal, eu vi que não é, que tudo tem jeito. Que até aquilo que a gente desconhece, quando a gente começa a pesquisar, a buscar ajuda, e eu sempre encontrei pessoas importantes que são importantes para mim, que me ajudaram. Então, no início, o médico da Amanda, hoje um amigo que me acompanha em todas as consultas da Amanda, que ele quis assumir a responsabilidade até o final da construção desse canal, porque eu confesso que eu tenho dificuldade de andar em São Paulo, então eu sempre tenho pessoas boas e no grupo eu tenho amigas que têm a mesma situação que eu tenho que me ajudam. E que nesse grupo de apoio a gente acolhe tanto a dor como as vitórias,
né? Sim, eu Às sinto que vezes as uma meninas mãe chega lá ficaram. um pouco cabisbaixa, porque teve algum problema, ou porque o tratamento aqui ou ali, e ao mesmo tempo a gente vê o depoimento de algumas mães contando assim: minha filha teve a primeira relação sexual, e todas nós vibramos por sentir que essa jovem, essa gata rock, como a Sabrina fala, é, conseguiu e está tendo e tem uma vida normal, uma vida sexual ativa, com prazer, com satisfação, e isso para todas nós é felicidade total, né? Porque a gente se sente assim como irmandade, né? Das Eu mães, senti assim muitas vezes que no grupo as filhas aparecem para dar um alô para a gente vê que elas também estão mais tranquilas, emocionalmente mais organizadas, provando que é um trabalho importantíssimo na vida de todas nós, né? eu senti que as meninas ficaram felizes quando eu contei que o tratamento da Amanda estava dando certo, que agora já está no final. Então, a gente, como eu falei, a gente se A tornou gente está amiga, vibrando. mesmo à distância, né? Todo mundo torce por todo mundo, ninguém acha que sabe mais, é uma troca positiva, né? Todo mundo tem a mesma situação e torce para que as demais que ainda não resolveram venham a resolver, que cause o mínimo de sofrimento, porque hoje a gente que já está no final sabe que houve sofrimento por desconhecimento, mas Uhum. há forma de se resolver. Exatamente. Aí a gente pode até chegar a essa conclusão de que uma mãe mais estável emocionalmente é capaz de tranquilizar sua filha, né? Se a mãe está desesperada, sem informação, mal orientada por médicos, é natural que ela passe e transmita essa aflição para suas filhas. Então, quanto mais essa mãe puder estar atenta e organizada emocionalmente, fazendo sua terapia individual ou algum tipo de atendimento que a tranquilize, essa tranquilidade fatalmente acaba passando para a filha, que é o caso de todas vocês, né? Que apesar de um desespero inicial, vocês conseguiram encontrar caminhos tanto para vocês como para as filhas. E, Sim, e, e tá tudo muito bem, né? Às vezes com uma dificuldade aqui, outra ali, mas nada que gere de novo grande desespero. A gente pode dizer isso. outra coisa também que é importante é terapia. A Amanda sempre fez terapia, depois de um tempo também foi fazer. É importante tanto para a menina que tem um problema, quanto para a mãe, para a Uhum, família, no caso, se o pai uhum. ou alguém julga necessário, né? Alguém mais, porque a terapia sempre faz bem para qualquer um, né? E entender melhor isso, aceitar. Porque quando a gente pode escolher, a gente escolhe. Agora, quando a gente não tem escolha, tem que aceitar e conviver o melhor possível com a situação que a gente tem, né? E aceitar também não significa aceitar e sentar, né? Significa que a gente mesmo aceitou, então vamos buscar. Eu sempre acho que eu sou uma pessoa prática e eu tenho que ter sempre essa sensação de que eu estou fazendo algo, mesmo que eu esteja virando em volta, que nem diz minha mãe, eu tenho que buscar formas de melhorar. Uhum. A gente, concluindo aqui o nosso bate-papo, você teria alguma mensagem assim para mães, para as filhas? O que que você pode dizer assim da Que tua não se experiência como mãe e desespere. da experiência que você tem com a sua filha? Eu acho que a gente nunca pode se desesperar, tá certo que é devastador no início, mas levanta a cabeça, busca informações. Em algum canto vocês vão achar hoje tem um instituto que pode, sempre o instituto é um norte, é algo muito sério. Antes a Amanda não gostava da ideia de pulsar, quando eu falava, eu vou procurar alguma coisa para ver se a gente encontra um grupo de pessoas que têm o mesmo problema para a gente conversar. Ela não gostava da ideia porque ela não queria que fosse um muro de lamentações, porque a gente acha que não adianta viver se lamentando. E o Instituto, ele veio como uma opção de mostrar para as pessoas que têm formas de tratamento, que muita coisa pode ser feita, que mesmo que você estiver lá em Piririca da Serra, há um jeito da gente fazer um tratamento, de buscar informações. Então, o que eu digo para a mãe, não desista da sua filha, não tenha medo, busque informações, procure cada vez mais se inteirar do assunto,
para que você esteja tranquila e que ofereça o melhor para sua filha. Eu acho que também tem que buscar novas formas. Se é cirúrgico, vamos ouvir a opinião, porque de repente não é cirúrgico como foi o da Amanda. A Amanda foi salva pela pandemia, ela só não fez a cirurgia porque em função da Uhum, pandemia as cirurgias eletivas foram canceladas. cancelado. Senão ela teria feito, talvez ela tivesse sucesso, mas talvez fosse sofrer com isso, porque a cirurgia, como eu disse, para mim é sempre invasiva, né? E se existe outra forma, eu particularmente sempre busco uma forma alternativa de não passar por ela. Também, se fosse necessário, teria que enfrentar, né? Mas não desespere, busque alternativas sempre. E o Instituto é uma alternativa, um local sério, onde tem médicos que estão se importando com a saúde das pessoas, onde tem gente lutando para que a condição de quem tem a síndrome seja sempre melhor. Então, hoje há norte, né? No início, quando eu descobri, eu me via no escuro, mas depois eu aprendi que tudo tem um jeito nessa vida. Sandra, quero agradecer muito a sua presença e antes da gente encerrar, tem algumas pessoas que participaram aqui pedindo alguns contatos do Instituto porque demonstraram interesse em participar dos nossos grupos. E a gente quer muito abraçar essa causa, tanto das mães como das meninas. A gente sabe o quanto tem sido importante para a vida de todas vocês, o ganho que vocês têm com o Instituto Rokitansky. Então, tem aqui o site, que é institutorokitansky.org, institutorock.org.br, o e-mail contato@institutorock.org.br e nós temos o Instagram, que é Instituto Rock. Tem também um telefone, aqui para quem quiser fazer contato por telefone, o WhatsApp é o 11 9449 0015. A gente quer agradecer a presença das duas mães que deram aqui o seu depoimento, demonstrando que há muito a ser feito. O caminho pode ser um pouco doloroso, mas ele é possível e que existe sim um instituto cuidando de todas as mulheres do Brasil. Nós temos feito contato com médicos, fisioterapeutas e psicólogos de várias regiões do Brasil, porque a nossa intenção é ter braços para atender todas as meninas que precisam e todas as mães que precisam do nosso apoio. Então, contem com a gente. Luciana, Cláudia Melotti e Isabela, as fundadoras, estão de parabéns e a gente segue com elas porque a gente acredita no trabalho e no Instituto. Um beijo bem grande para todos vocês. Beijo. Ficou um tempinho? Ficou bom? Eu não sabia se podia encerrar.